passa como um vento no rosto, rápido, mas que refresca, mas vezes passa tão rápido. Tic-tac, mesmo seu som tá somando. Tic-tac, não iremos nos perder. Tic-tac, tudo que vive com você. Tic-tac, sempre pode nos unir. Tudo nos separa, teu tempo, mas acho que tudo nos traz Oi! Bom, passando o Natal. Bom, as datas festivas são muito bonitas e é para trazer o melhor da gente, não é? A gente curte as belezas, curte o amor, a companhia, mas a forma como eu vejo as coisas são bem diferentes, né? É como dividir uma pessoa ao meio e eu vejo todos os lados bons, mas eu também vejo todos os lados ruins. E isso pra mim é assustador demais, sabe? Quebra a pessoa no meio. E pensa numa pessoa possuída por um espírito mal. Pra elucidar o que eu tô sentindo, o que eu sinto, e o que eu sentia. E que isso foi potencializando conforme foi ocorrendo meu amadurecimento e as minhas descobertas, meus conhecimentos. Pensa numa pessoa como se estivesse possuída. Eu ainda vou explicar o que é ego. E ego é uma coisa muito complexa de explicar, porque envolve muita coisa. Afinal, as pessoas, uma mente é complexa, né? Não dá pra explicar num vídeo. Eu também não posso simplesmente explicar tudo sem vocês refletirem sobre as coisas que eu falo. Então, eu não aprofundo apesar de aprofundar. Essa é a minha dualidade. Às vezes eu sei exatamente o que eu tô falando, eu sei exatamente o que eu tô fazendo. E sei exatamente até que ponto eu posso ir. Tanto pelas minhas orientações, quanto a minha professora, o meu Loki, a minha Hela, a minha Freya. Então, eu sou superficial e profundo ao mesmo tempo, porque eu quero causar uma ressonância, eu quero causar uma reflexão. Não adianta você citar, não adianta você ensinar, não adianta você falar conceitos se não há reflexão, se eu não puxar esses conceitos de uma maneira lúdica, de uma maneira bem superficial, apesar das profundidades do tema, que isso é muito espiritual, apesar de estar tudo impulsionado ali, tá tudo nas entrelinhas, tá tudo sutil, tá tudo profundo. E também essa é a proposta do vídeo. Não dar todas as ferramentas, mas dar todas as ferramentas. Porque as pessoas precisam fazer por si mesmas, elas precisam pensar e o que faz sentido, o que não faz sentido. Isso faz parte de separar o joio do trigo, separar os feijões, aqueles que flutuam, aqueles que afundam. O que ressoar, o que você vai fazer com o que eu digo. Porque às vezes eu posso dizer coisas e como você compreende, como você experimenta o que eu tô dizendo, é a maneira que a sua mente funciona. Então, eu já passei por muita aprovação, muitos testes para saber se a minha encarnação, o que fez, o que não fez comigo, se eu me guiei bem aqui, se não me guiei bem, porque afinal aqui é o caos total aqui. Diferente de onde eu estava, aqui é muito caótico. E as pessoas se perdem com muita facilidade porque há semelhanças com o que está na mente das pessoas, mas também tem muitas diferenças. O que é isso? É quando você, gostei disso, vou fazer também. Só que na sua mente funciona de um jeito, só que você está indo junto com a massa porque você pensa de uma forma que não é a mesma coisa que está para o outro. Mas como está na mesma semelhança, com uma frequência
muito próxima, é que nem pegar a frequência do azul. Não pegar o azul, porque ele é frio, meio inverno, meio triste. Isso na dualidade negativa do azul, certo? Nós temos várias tonalidades. Eu vou fazer uma música, eu vou postar mais pra frente uma música sobre isso. Uma poesia, uma metáfora. Que é uma refração, né? A luz passa pelo prisma e ele separa e segrega. Assim é Cristo também. Ele é um cristal, né? O cientista de vidro. Tem numa música minha também. Que ele refrata essa luz. Reflete, refrata, bloqueia. O que é um refratário? É absorver todo o calor, expulsar todo o calor, absorver, expulsar, dividir as cores, cada qual o seu conceito. Especificamente, é que nem segregar subtítulos, títulos de um TCC, de um trabalho, de um livro, de conhecimentos, de saberes. Eles são todos juntos e multidisciplinar, interdisciplinar, mas também são segregados e tem que funcionar perfeitamente, separados e unidos. É assim as pessoas, elas têm que trabalhar juntas e unidas, completamente unidas, senso coletivo pleno. Mas elas também têm que saber trabalhar no individual. E o que é o individual? É ela ter tudo plenamente na mente dela, perfeito. Não é a perfeição não significa que a pessoa não pode falhar, não pode tropeçar, não pode errar, não pode cometer compreensões que levam a um erro. Não é isso que é a falta de perfeição das pessoas, é o defeito das pessoas. Não se trata disso, a perfeição que Deus quer das pessoas, que Cristo quer das pessoas, que é a ascensão de mente, de consciência. Perfeição nesse nível não existe. Quem busca esse tipo de perfeição é o ser humano. Mas ele é muito bom para exigir perfeição dos outros. Mas está aberto à imperfeição pessoal, mas também não. É caótico, é confuso. Eu não consigo compreender como uma pessoa pode ao mesmo tempo aceitar a imperfeição e querer uma perfeição robótica das pessoas. Então, eu vejo esse fractal das pessoas, todas as nuances das pessoas. Para fechar, é como uma possessão espiritual. Eu vejo a pessoa pura, sem a possessão, e a forma construída dela. É uma forma lúdica de você visualizar mais ou menos. Pensa num filme de terror de formas de possessão. Aquele tilt que dá de possessão. É mais ou menos isso que eu vejo. Eu vejo todas as suas formas boas e bonitas e lindas que eu admiro nas pessoas. Mas eu também vejo essas fractais opostas, ruins, todas as suas nuances, e isso é assustador. E isso que eles bloquearam boa parte disso para eu não sofrer aqui. Mas eu não vou falar tudo que eu vejo de verdade, porque a minha mediunidade diz respeito a mim, em quem eu sou. Certo? Então, é assustador demais pra mim. Quando eu percebo essas coisas, quando eu vejo essas coisas. E eu vou falando aos pouquinhos. Talvez no próximo vídeo eu falo mais sobre ego, porque eu falei muito sobre ego, não expliquei absolutamente nada sobre egos. Mas é uma coisa muito importante. Afinal, o principal motivo da gente estar aqui é para realinhar, reeducar o ego dos primórdios do DNA da mente, da consciência do ego. Porque é como um programa em que o programador precisa realinhar todas as linhas do código dessa mente. De aí, desde os primórdios,
para que certos funcionamentos e certas regiões dessa mente trabalhem adequadamente e não corrompa o circuito de funcionamento de recepção, resposta, ação, recepção e todas as consequências cascata que essas resoluções trazem e que se soma às outras respostas em uma onda extremamente barulhenta, cheia de ruídos, como um terremoto, aquela onda destrutiva que vai se juntando com um maremoto e quando você vê, acabou o mundo. Que essa é a trajetória que a humanidade está fazendo. Perceba, olhe em volta como está tudo ruindo aos pedaços e aos poucos. Num próximo vídeo, tá bom? Beijinho. Boas festas. Beijinho, beijinho.